Diversas instalações militares iranianas foram atingidas por drones suicidas. Mas quem será que está por trás da autoria desse ataque? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na noite de sábado, dia 28 de janeiro, diversas instalações militares e industriais iranianas foram atacadas por drones suicidas em várias cidades ao longo do país, inclusive na cidade de Isfahan. O governo do Irã afirma que nenhuma instalação foi seriamente danificada e que todos os drones foram abatidos. Mas fontes externas contestam essas afirmações. Especula-se que ao menos 14 alvos foram atingidos. Vídeos feitos logo após os ataques dão a entender que alvos como uma refinaria de petróleo, fábricas de munição e de drones foram seriamente danificados pelo ataque. O exército iraniano está em alerta neste momento. A cidade de Isfahan, localizada a 340 quilômetros ao sul da capital, Teherã, é conhecida por abrigar um complexo nuclear responsável por testes envolvendo o enriquecimento de urânio. Não surpreende, portanto, que a cidade seria um alvo prioritário no caso de uma ação que tenha como objetivo impactar o poderio bélico iraniano. O ataque, até o momento, não foi reivindicado por ninguém, mas acredita-se que a operação tenha sido obra do governo de Israel. Inclusive, as fontes confirmam os danos causados à infraestrutura militar iraniana são israelenses. E o governo israelense também já foi responsável por outros ataques ao Irã no passado. De acordo com essas fontes, o ataque foi um sucesso fenomenal. Drones equipados com grandes cargas explosivas atingiram seus alvos com considerável precisão, danificando seriamente estruturas responsáveis pela fabricação de material bélico. Ainda não se pode afirmar com certeza se as fábricas militares atingidas se referem apenas à chamada guerra convencional ou se também haviam alvos utilizados para o desenvolvimento da tecnologia nuclear e construção de equipamentos específicos para este fim, como, por exemplo, mísseis balísticos. De fato, e com base no que se sabe até agora, o ataque não parece ter sido um atentado feito por um grupo de manifestantes ou mesmo de rebeldes, mas sim um ataque planejado por algum país e que tenha receios quanto ao desenvolvimento militar iraniano. E Israel parece ser o país com maior interesse na questão nuclear iraniana, pelo menos no curto prazo. O líder do Irã, o Ayatollah Khamenei, já afirmou publicamente que Israel deve desaparecer do mapa. E as autoridades iranianas já afirmaram que o Irã é capaz de destruir diversas cidades israelenses. Israel possui poucas grandes cidades, e se o Irã dispusesse de algumas armas nucleares, é bem provável que uma grande parte da população israelense pudesse sim ser vitimada por um ataque coordenado. Entende-se, portanto, o interesse israelense nessa história. No final do ano passado, inclusive, o ministro da Defesa de Israel afirmou que o país poderia promover um ataque a instalações nucleares iranianas ainda em 2024. Na verdade, desde o final de 2021, já se imaginava a possibilidade de que Israel pudesse atacar o território do Irã para prejudicar o desenvolvimento bélico do país. Porém, a destruição da capacidade militar iraniana não é algo que interessa apenas a Israel, mas também a vários países ocidentais, principalmente no contexto da invasão russa à Ucrânia. Já é bem conhecido o fato que o Irã tem fornecido com regularidade armamento para a Rússia, especialmente os famosos drones Shahed 136 iranianos, muitos dos quais eram fabricados justamente no centro militar de Isfahan, atingindo pelos recentes ataques. Acredita-se, inclusive, que a contrapartida russa para o apoio militar iraniano poderia ser o fornecimento de tecnologia nuclear, além de mísseis balísticos e de dezenas de aviões russos Su-35. Na prática, isso pode representar a formação de um eixo Rússia-Irã, o que, por sua vez, poderia escalar as tensões geopolíticas desencadeadas pela guerra da Ucrânia. As repercussões que tal aliança poderiam trazer são assustadoras. Uma cooperação mútua entre Rússia e Irã poderia ampliar o foco atual do conflito, fazendo os olhos do Ocidente se voltarem também para o Oriente Médio, com um possível foco de um novo conflito de larga escala. O que se desenha no horizonte é a formação de um eixo autoritário contra os países livres ocidentais aliados, algo que poderia escalar para um conflito de porte global muito similar ao que já se viu no passado. É curioso pensar, porém, como ditaduras se atraem. Na verdade, era natural esperar que o governo tirânico de Vladimir Putin se aproximasse da criminosa teocracia iraniana, porque, no fim das contas, ditadores não se preocupam com liberdades individuais, direitos humanos e bom senso. O que eles querem é apenas reforçar o próprio poder.
O Irã é um país conhecido por representar, desde o fim dos anos 1970, um perigo para a paz mundial. Desde a década de 80, o Irã financia grupos terroristas como o Hezbollah, tendo enviado ao grupo um valor estimado em 400 milhões de dólares ao longo das décadas, sendo que parte desse dinheiro foi usado, inclusive, para financiar atividades do grupo terrorista aqui na América Latina. Além disso, o programa nuclear iraniano é fonte de grande preocupação mundial, não apenas por representar um risco direto para Israel, mas também por ser um possível catalisador de um conflito global em larga escala. Porém, os crimes iranianos não se referem apenas às relações exteriores. Desde setembro do ano passado, a população iraniana tem protestado com veemência contra a teocracia que governa o país com mão de ferro desde 1979. O estopim para os protestos foi a morte da jovem Mahsa Amini, executada pela polícia iraniana por vestir o hijab de forma inadequada. Até o fim do ano passado, mais de 500 pessoas já haviam morrido nos protestos, sendo que o governo do Irã vem executando manifestantes com consistência. Já falamos sobre isso no vídeo Líder do Irã decide condenar à morte participantes dos protestos. O link está na descrição. O povo iraniano já tem demonstrado há muito tempo desaprovar completamente seu governo. As crescentes manifestações em diversas partes do país apenas reforçam o fato de que, atualmente, a teocracia iraniana é tida como ilegítima pela maior parte da população, além de violar consistentemente os direitos fundamentais do seu povo. O governo do Irã também direciona quantias absurdas de dinheiro para o desenvolvimento de armas de destruição em massa, algo que o povo daquele país certamente desaprova, por saber que qualquer iniciativa nuclear iraniana resultaria numa retaliação ocidental que reduziria o país ao pó. Nenhum povo deseja guerra, principalmente se ela carregar em si o risco de evoluir para um conflito total e generalizado. Pessoas pacíficas preferem o comércio e a cooperação, porque essas atividades trazem benefícios para todos, enriquecem os povos, como nos demonstra a história. A guerra, pelo contrário, traz prejuízos e miséria à população, embora sirva a interesses de políticos e governos, reforçando o poder de ditadores sanguinários, como é o caso de Vladimir Putin e do Ayatollah Ali Khamenei. Enquanto indivíduos desenvolvem negócios, empreendimentos, inovações de todo tipo que geram riqueza, governos se apropriam dessa riqueza para pegar e investir na criação de armas de destruição em massa que, se utilizadas em sua totalidade, poderiam destruir por completo a vida no planeta Terra. Essa é basicamente a diferença entre a liberdade individual e os interesses nefastos de ditadores da pior espécie. Não é possível saber se as tensões envolvendo o eixo Rússia-Irã e os aliados do Ocidente terminarão por se transformar em uma guerra em larga escala. É fato que os governos ditatoriais de Putin e dos ayatollahs desprezam tudo aquilo que o Ocidente representa, mas até o momento, e com o fracasso russo na Ucrânia, as ameaças parecem ser apenas isso, ameaças. Porém, caso a coisa escale, aumente de tamanho em algum momento no futuro próximo, essa situação pode até mesmo atingir o Brasil. Com Lula na presidência da República, o risco de tomarmos parte nessa história do lado errado torna-se cada vez maior. Não apenas porque Lula negou recentemente o envio de munições brasileiras para os tanques que serão enviados para a Ucrânia, mas também porque os governos petistas sempre tiveram uma grande proximidade com a ditadura islâmica iraniana. Durante o seu segundo mandato, Lula recebeu o então presidente do Irã, o Ahmadinejad, com quem possuía excelentes relações. Ahmadinejad era um pária internacional que sequer podia viajar para a Europa. Aqui no Brasil, passeou com Lula para cima e para baixo. Agora, em seu terceiro mandato, o governo Lula já declarou que o Brasil pretende retomar a boa relação bilateral com o país islâmico. Enquanto informações novas e mais precisas não surgem, podemos apenas especular a respeito do ataque ocorrido no Irã. No momento, sequer podemos afirmar os reais danos sofridos pela infraestrutura militar iraniana, embora possamos afirmar sim que o governo do Irã está mentindo sobre os reais impactos. O que é possível afirmar desde já é o fator militar que foi a motivação fundamental do ataque. Quais eram efetivamente os alvos dos drones suicidas? Indústrias responsáveis por fabricar os drones que estão sendo enviados para a Ucrânia? Usinas de enriquecimento de urânio? Ainda não temos condições de afirmar nada a esse respeito, pelo menos não num primeiro momento.
O que nós brasileiros podemos afirmar, porém, é que a condução petista das relações exteriores do Brasil já é uma tragédia hoje, com seu alinhamento automático a ditaduras socialistas no mundo todo. Uma tragédia que, se não for revertida, poderá nos arrastar para uma tragédia ainda pior, para uma guerra no futuro. E ainda por cima, para o lado errado dessa história. E lembre-se, guerra é o alimento do Estado e sempre dá mais poder ao político, tanto por conseguirem criar novas leis restritivas justificadas na guerra, como por ofuscar crises internas, justamente com a mesma justificativa. Isso amplia o controle do governo sobre a economia, aumenta a cobrança de impostos e permite a restrição à liberdade individual e à vida privada dos cidadãos. Falamos sobre os motivos dos governos se envolverem em guerras no vídeo Por que os Estados se envolvem em conflitos. O link está na descrição. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por mim, Peter Torgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!